Amém. Salve meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salve vocês também da live aí que vão assistir. Vamos estar lendo uma palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Amém? É forte, né? Tremendo, né? Tremendo. Essa passagem. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é infiel no muito, né? Pois se nas riquezas injustas não fortes fiéis, quem vos confiará, né? Alguma coisa. A paz para os irmãos aqui da casa, dos irmãos aí na live, né? Já tem alguns irmãos entrando aí na live. Louvo a Deus pela sua vida, irmão, que participou conosco de segunda a sábado, esse ensinamento aqui na chácara. Espero poder ajudar os irmãos com a palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Rogo aos meus irmãos oração, para que Deus coloque na minha boca palavras de vida eterna, palavras que seja a palavra de Deus, não a palavra do homem. E a palavra de Deus, ela sara, a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela transforma. E que nós possamos receber a palavra de Deus, né? Irmãos, ó, na verdade, aqui Jesus está dando uma parábola. E essa parábola que ele está dando uma parábola do mordomo infiel. Vamos lá, vou tirar para mim aqui. Eu sou o mordomo aqui. Eu estou servindo vocês. Estou servindo a vocês, Deus está contando comigo. É igual o pastor Júnior, se eu não tivesse aqui, não tivesse outro para vir aqui, ou duas coisas, ou ia fechar, ou então ele tinha que vir para cá para auxiliar Jesus. Só que isso aqui é muito importante, cara, isso aqui. Por quê? Porque o que o mordomo faz, irmão? O mordomo, ele cuida daquilo que não é dele. O mordomo, ele cuida do que é do seu senhor. E o seu senhor confiou a ele a administração, o governo. Agora, porém, o seu senhor pode ver uma das duas coisas nele, o quê? Servindo ao seu senhor fiel ou servindo ao seu senhor infiel. O mordomo naquela época, irmão, confiava a ele. Confiava praticamente tudo no seu palácio, na sua casa. Ele tinha esse poder. Só que, diante disso aqui, da leitura que foi feita, nós vamos aprender como ter um caráter cristão. Porque outrora nós servíamos ao mundo. Outrora nós servíamos a Satanás. Irmão. Ó, o próprio Jesus disse, o mundo jaz de quem? Do maligno. Então, não estou falando nenhuma heresia, nenhuma besteira. O próprio Jesus, o mundo jaz do maligno. Então, se eu estou no mundo e eu participo das coisas do mundo, e Jesus deixou bem claro, o mundo jaz do maligno. Só que veja bem, antes de tratarmos do assunto, precisamos compreender como alguém se torna um verdadeiro cristão. O cristão é aquele que, tendo ouvido a palavra de Deus, reconhece ser pecador e manifesta a fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador, crendo na revelação de que Cristo morreu na cruz em seu lugar
e que jamais poderia chegar ao céu e salvar-se a si mesmo com boas obras ou até mesmo através de um bom caráter. Tem coisas que a gente acha que só a gente vai conseguir e a gente não vai. Querido, aqui para nós, aqui na casa, nós precisamos entender algo. Se nós chegarmos aqui e querer fazer da nossa maneira, por que nós veio para cá? Exatamente. É sério. Irmão, eu vou fazer uma observação muito grande e vai refletir muito. Tá entendendo? Vai doer um pouco, mas vem já já o bálsamo, vem já já a cura. Veja bem, alguns aqui, procura a sua casa agora. Procura. Talvez alguns é até rejeitado. Aí vamos lá, mesmo lhe recebendo, vá fazer o que você quer, como você faz aqui. Você não faz. Agora, é isso que me chama a atenção. Por que aqui não obedece? Por que aqui não faz e que quer, se na sua casa você não tem nem esse direito, nem de tirar uma cor do canto para colocar no? Por quê? Porque eu sou infiel, então eu sou infiel nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Nós precisamos perguntar e pedir. Você não pode aqui achar que é sua casa, nem a sua casa não é, muitas vezes não tem mais nem casa, para fazer do jeito que você acorda de manhã, você faz, você acha que você fez bem feito, você fez mal feito. Por quê, pastor? Porque você é um servo infiel. Por que eu sou um servo infiel, pastor? Porque eu não mandei você fazer. Já começa por aí para você ver. Começa por aí para você ver que eu tô sem usar droga. Confiar algo na tua mão. Veja bem. Deixa eu aqui dar continuidade falando um pouco aqui. Eu vou começar como o primeiro tópico. O que é caráter? É uma pergunta. O que é caráter? Vamos lá. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Como é que eu estou agindo aqui dentro? Como é que eu estou reagindo àquilo que me cobram, ou me pede, ou me impõe? Como é que eu estou reagindo? Como é que eu, pastor Juscelino, estou reagindo diante de alguns pedidos que o meu líder pede? Como é que eu estou reagindo diante de quando eu leio a Bíblia, eu entendo que aquilo é para mim, eu preciso melhorar, eu preciso fazer do jeito que eu li, entendi, que a palavra de Deus veio até a mim. Como é que eu estou reagindo diante desta palavra? Eu estou agora querendo colocar ela em prática, obedecer ela, ou eu estou continuando a agir da minha forma? Se eu estou agindo da minha forma, eu sou até um servo, mas um servo infiel. Nós temos que entender, irmão, que nós precisamos ter mudança de mente. Mudança de mente, irmão. Mudança de mente. Eu me lembro muito bem que aqui nós fizemos uns galinheiros. Galinheiro bem grandão aqui, outro lá em cima. O dono dessa chácara aqui, ele vinha quase todo sábado aqui. Quando chegou, ele disse, não, pastor. Eu não quero essas coisas aqui, não. Não quero essas coisas na minha chácara, não. A gente passa ali, coisa feia. Sabe o que eu fiz, irmão? Tirei. A chácara não é minha. Eu fiz algo que ia beneficiar a casa, que ia guardar as galinhas, os pintos, os ovos.
Mas o dono chegou aqui e questionou, disse, eu não quero isso na minha chácara. A prova é tão grande que vocês não vê galinheiro. Então eu continuei. Se eu continuasse, eu era o quê? Um infiel, um desobediente. Aqui passa o água nascente. Ela começa lá em cima, o rio. Não tinha água da Sabesp aqui. Então o que eu fui fazer? Fiz um poço ali, coloquei uma bomba ali para trazer água para as caixas. E só que não podia fazer isso. Porque tinha que a água não pode empatar dela seguir caminho. Eu fui chamado a atenção nisso. Vocês veem bomba desse rio aí? Não. Pronto. Eu fui e tirei. Mas tem coisas que quando chegam para você e dizem assim, não pode fazer isso, não pode fazer, irmão. Não pode. O Senhor está aqui, irmão, falando sobre o servo infiel. O servo infiel, irmão, ele não consegue, irmão, ser fiel em área nenhuma. Se ele não consegue ser no pouco, como é que vai ser no muito? Você imagina, irmão, Deus entregou, irmão, o jardim do Éden nas mãos de quem? De Adão. A palavra veio para Adão, você vai cuidar, você vai cultivar, você vai fazer isso, não pode aquilo. Enquanto ele estava fazendo o que Deus pediu, ele estava bem, não estava? Mas quando ele fez aquilo que Deus não autorizou ele fazer, ele se deu mal, não se deu? É por isso que tem muita gente nessa casa que está se dando mal. É por isso que tem muita gente nessa casa que pode passar ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e não muda nada, irmão, vai de mal a pior. Porque tem dificuldade de fazer o que pede. Então, eu vejo uma pessoa dessa como um mau caráter. Tem 2 tipos de caráter, o bom e o ruim. Só que, assim, a gente só continua com esse mau caráter até onde a gente quer. Porque enquanto tiver o orgulho, por mais que me peça, mas eu só faço o que eu quero. Por mais que me peça, eu não faço isso. É orgulho, e o orgulho tirou Adão e Eva do jardim. E o orgulho pode te tirar daqui também, viu? Nós temos prova de alguns aqui, irmão, que vou dizer uma coisa. Talvez muitos acharem 16, isso aí nunca vai embora. Aí vai, irmão. A obra é de Deus, a casa é de Deus. Vai. Tá entendendo? A desobediência faz a gente perder as bênçãos. Só que veja bem, falando sobre o caráter, ele é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir. Então veja bem, você observa a minha maneira de agir aqui dentro. Eu observo a sua maneira de agir aqui dentro. Então esses traços vai definir quem eu sou e quem você é. Não adianta se enganar aqui de manhã, irmão. Ó, os pessoal que estão aí na live tá vendo a gente aqui, né? Tudo com carinha de santo, né? Só falta as asas para nós voar igual anjo. Mas não, irmão. Muitas das vezes nós somos desobedientes, orgulhosos. Tem dificuldade de pedir, de fazer o que alguém pede, ou de seguir regras, ou de ser fiel. E nós definimos o caráter de uma pessoa, irmão, com o agir dela, com a reação dela. Não adianta nós querer achar que está se escondendo atrás do ensinamento de manhã, numa Bíblia, ou com cara de crente. O diabo também tem cara de crente.
O apóstolo diz que o diabo é crente que estremece. Só que aí ele define o caráter do diabo. Ó, ele é crente que estremece. Aí ele define dizendo no final, sabe o quê? Mas não obedece. Não obedece. Então veja bem, irmão, o que vai definir o meu e o teu caráter, irmão, é a nossa maneira de agir e de reagir. Não importa como você chegou aqui, importa como você vai permanecer. Não importa como você saiu da sua casa para vir para cá. Importa é como você vai voltar para lá. E lá eles vão definir. Não mudou nada. Ó, teve uma mãe de um jovem que ela ligou para mim e disse assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta, você pode fazer. Meu filho estava usando droga aí? Meu filho estava fumando aí? Agora por quê? Vou lhe explicar. Eu disse assim: irmã, até que eu saiba, não. Eu não coloco a mão no fogo, porque se no presídio entra coisa escondida, que é uma revista, né, disse assim para ela, pente fino. Eu não sei, irmão. Até onde eu sei, não. Já houve casos aqui, até onde eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, foi embora todos que participavam. Não aceitei nenhum aqui, não. Porque eu defino assim, se eu pegar uma pessoa bebendo aqui dentro, não, é o fim da picada, não tem o que eu ficar com ela. Porque a pessoa conseguiu trazer uma bebida para cá, para dentro, e beber dentro da casa evangélica. Eu confesso que eu vou ter nessa pessoa, não tem mais o que eu ficar com ela. É muito difícil a gente continuar com uma pessoa dessa, não que não possa continuar. Muito difícil. Mas assim, não, porque o fulano saiu daí, no mesmo dia está aqui. Fumando, bebendo. Eu disse, aí é o caráter dele, né? Aí aqui, tudo bem. Até onde eu sei, não, mas depois que sai daí, aí vem a atitude e a responsabilidade dele. Né? Então foi essa pergunta que ela me fez. Agora você imagina, ó, você passa aqui um tempo aqui, volta para casa, e lá a sua família vê você fazendo tudo aquilo que você fazia antes. Qual é a confiança que vai ter? Nenhuma. Por mais que você procure uma casa de recuperação, por mais que você procure uma igreja, eles não vão acreditar. Para acreditar leva tempo em questão de ver nosso testemunho. De ver verdadeiramente nós agora um caráter cristão. Aí nós se tornamos, sabe o quê? Zoeira para os outros. Aí se escondendo atrás da Bíblia, o crente caô. O crente Raimundo, uma hora está na igreja, outra no mundo. O crente pastel, lá no Ceará chama crente pastel também. Então assim, qual é o nosso caráter hoje que nós queremos definir? Porque nós já veio com caráter muito ruim, um caráter muito mau. Mas hoje nós estamos com a oportunidade, irmão, de ter o caráter de Cristo, aprendendo com a palavra e estando num ambiente que favorece mudança, transformação. Agora, quando eu não quero mudar, é igual Adão, igual Eva, mesmo no paraíso, irmão, mesmo num ambiente favorável para ter a presença de Deus, eu quero pecar. Olha só, duas coisas em Adão e Eva num ambiente que favorecia a eles ter a presença de Deus. Primeiro, não quis obedecer o líder. Já começa por aí aqui o mau caráter. O infiel. Não obedece o líder da casa. Já começa por aí. Segundo, vai tocar naquilo que é proibido. Se eu não obedeço o meu líder que pede, não faz isso. Não, isso aqui, ó, irmão, faz desse jeito que eu tô te pedindo. Aí quando o cara tá fazendo outra coisa. Irmão, agora eu te pergunto, igual Adão e Eva, eles obedeceram o líder deles, Leonardo?
Não. Então, claro, é evidente então, que eles iam, vamos trazer para o dia de hoje, beber. Primeira oportunidade que tivesse, usar droga, fumar, fazer o que é errado. Se eu não obedeço o líder, irmão, eu vou resistir uma tentação? Não vou. Então, um abismo chama outro. Mas nada para nós está perdido aqui, irmão. Nós vamos aprender algumas coisas aqui muito legal, muito boa. Só que nós precisamos se esforçar, nós precisamos acreditar. Nós podemos mudar a nossa vida se nós deixar. Oportunidade nós estamos tendo. E nós devemos observar, irmão, como eu estou agindo. Como eu estou reagindo diante disso que foi me imposto. Foi me colocado. Nós temos que ter cuidado, irmão, com as desculpas. Adão e Eva foram cheios de desculpa para Deus, mas não conseguiram. É tipo assim, ó, vou te dar um exemplo que de vários aconteceu um para você entender, para nós passar aqui para o próximo tópico. Teve um rapaz que eu fiz a triagem com ele, fiz a triagem, isso aqui, ó, não pode, ó, irmão, tá aí, ó. O portão, nessa época o portão passava o dia todinho aberto. Falar nisso, tá aberto, esqueci de pedir, só disse para fechar, mas deixa para lá. Aí, olha só, aí eu disse, ó, não pode sair, tal. Aí, tava na construção daqui da frente. Aí, quando eu olhei pelas câmeras, o interno que tava capinando ali capinando não, tava rastelando no campo, quando ele tá lá do outro lado conversando com o cara dali da construção. Aí eu cheguei assim, eu disse, ô fulano, chega aí. Aí ele veio e disse assim, meu, você é ciente que não pode sair da chácara. Não, é que eu só fui perguntar uma coisa. Eu disse, irmão, é essas coisas que me irritam. Não pode sair. Ah, eu fui só perguntar, irmão, mas não pode sair, irmão. Você é um desobediente. Aí, irmão, não reconhece, ô pastor, perdoa, não vou fazer mais. Não, vai vir com as desculpas, aí que eu fui perguntar. Não pode sair, não pode. Mas nós queremos, irmão, enfeitar os nossos erros, irmão, com desculpa. Isso já vem, irmão, do primeiro casal, Adão e Eva, né? Eles não reconheceram seus erros, foram colocar desculpas. Tem coisas, irmãos, que não tem desculpa, irmão. Agora você imagina quem faz direto a mesma coisa. Tem como ajudar uma pessoa dessa? Não tem. Aí agora um ponto de interrogação que fica na mente da gente. Como é o meu caráter? Como é o seu caráter? Como é o nosso caráter? O que a Bíblia diz sobre o caráter cristão? Segundo tópico. O que a Bíblia diz sobre o caráter cristão? Vamos ver o que a Bíblia fala agora sobre isso, tá bom? Vamos lá? Eu vou pedir o Mike para deixar preparado aí Provérbios capítulo 17, versículo 3. Eu vou pedir aí o Rodrigo. Deixa preparado aí Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu vou pedir aí o Leonardo. Deixa eu ver, deixar preparado aí, Leonardo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu vou pedir o Daniel. Deixa preparado 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Tá? Você encontrou, Maico, o seu? Achei. Provérbios 17, versículo 3. Provérbio 17, Versículo 3. Versículo 3, né? É. Isso. Você pode ler, por favor. Somente o versículo 3, né? Lê só o 3. O crisol e a prata. Não, o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. O crisol, né?
É para... a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o seu. Olha só, irmão, o que a Bíblia diz sobre o caráter cristão? O Senhor tem o propósito de desenvolver o caráter dentro de nós. Agora, veja bem, irmão, ó, para o ouro chegar aonde é para ela chegar, não tem um processo? Ela passa por onde, ouro? Pelo fogo. Pelo fogo. Fogo. É, o forno, mas é o fogo, isso. Ela passa para poder ter a purificação. Ou seja, tem um processo. Hoje você pega o ouro, mas ele passou por um processo. Então, é colocado aqui, ou baseado a nossa vida nesse trabalho. Nós temos que aproveitar este momento, irmão, porque nós estamos sendo trabalhados, irmão. Nós não podemos chegar lá como a gente era lá no mundão, nós não podemos chegar aqui e querer viver como a gente vivia lá, irmão. Nós estávamos conversando, se era eu, o Daniel e o Leonardo, que em todo canto tem regra, irmão. Em todo lugar tem regra, irmão. Tem. Em todo lugar. Que você for no mundo, tem regra. Todo lugar. E tem lugar, irmão, que você não obedecer a regra, irmão, o chicote estrala. O chicote estrala. Uma vez eu estava conversando com esse presidiário que me deu um trabalho aqui, eu fiz uma pergunta para ele, mas eu já sabia assim, irmão, você passou por cadeia? Passei. Eu disse assim, as coisas que você faz aqui, você fazia lá? Eu disse, é doido, pastor, lá o chicote estrala. Eu disse, agora entendeu, o chicote estrala aqui, não é por isso que tu faz. Que o cara lá tem uma disciplina séria, né? Né? Aí chega aqui, com as coisas de Deus, o cara brinca com a cara do líder, brinca com as coisas de Deus, que é santo. Vai brincar nesses lugares. Só que assim, irmão, ó, não importa como eu cheguei aqui, importa que eu quero mudar, importa que você quer mudar. Para nós mudar, nós temos que aceitar. Porque, irmão, se nós vimos para cá para querer viver como vivia lá, irmão, vem fazer o que aqui, irmão? Que mudança vai ter em nós? Verdade. Não vai ter mudança. Cada vez mais nós estamos levando alguém que está acreditando em nós a não acreditar mais em nós. Isso é o grande problema. Vai levar pessoas que estão apostando em nós, estão acreditando em nós, pelas nossas atitudes, irmão, de não mudar, que não vai mais acreditar em nós. Você pode ir lá pedir ajuda a ela e dizer assim, não dá mais para me te ajudar. Por quê? Porque eu não acredito mais em você. Não tem como ajudar se eu não acredito mais em você. Se eu acreditasse, eu podia até lhe ajudar, mas eu não acredito mais. Então, irmão, com a nossa ação de não mudar, nós vamos levar cada vez mais as pessoas a ficar incrédulas diante ao nosso favor. Só que nós estamos num tratamento igual o ouro aí. Aí quer ver, olha só. O caráter é influenciado e desenvolvido por nossas escolhas. Agora, só que nós, diante do ouro, o ouro não tem escolha, tem? Não tem. Só que eu e você temos. Eu e você temos escolha. Eu estou aqui, mas será que eu quero? Então, nós estamos diante de escolhas. E dependendo das nossas escolhas, irmãos, é desenvolvido o caráter. Bom ou mal? Agora, olha o que diz em Filipenses 4:8, Rodrigo. É você. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto, obrigado. Olha só, irmão, o que, que o apóstolo vai falar aqui para esse povo? Ou seja, onde é que está o teu pensamento? Olha o que, que o apóstolo Paulo vai falar. Onde está o teu pensamento? Onde estiver o teu pensamento, aí está o teu coração. Se o teu coração não estiver aqui, irmão, ou se o teu pensamento não estiver aqui, o teu coração não vai estar aqui. Então, esse ensinamento não vai valer de nada. Tudo que a casa proporciona não vai valer de nada. Sabe o que eu vou ser? Um aproveitador. Um aproveitador. Esperando só a oportunidade, tá entendendo? Para que eu venha para onde está o meu coração, o meu pensamento. Mas que, na verdade, eu posso passar um ano aqui. Não vai valer de nada, nada aqui para mim. E nós temos que entender isso, porque Paulo está aqui, irmão, sabiamente, falando com o povo. Aqui ele está falando justamente, você está na igreja, aqui ele está falando para o povo da igreja, para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, sim ou não? Está falando para nós, não é para o mundão. Aí ele está dizendo aqui, ó, vocês estão na igreja, mas o pensamento de vocês não está no louvor, não está na pregação, não está em nada que está sendo colocado aí no culto. Trazendo para cá, é diferente. Fui para a igreja, vazio, voltei, vazio, porque eu estou na igreja e meu pensamento está em outro canto. Nós temos que entender isso, irmão. Por que que muitos, irmão, muitos, passam o tempo em casa de recuperação e sai pior? Porque ele está na casa de recuperação, mas a mente dele não está lá, o coração dele não está lá. Faz por causa das regras, se eu não fizer, não vou me encaixar, vou me mandar embora, eu não quero ir embora agora. Ó, tem um algo que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, eu acho que é o versículo 15, que ele fala, o versículo 14, que ele diz o seguinte, que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Cristo estava na terra com a mente onde? No Pai, a mente no céu. Só que nós temos que entender, irmão. Já que nós chegamos até aqui, vamos colocar nossa mente aqui. Você imagine só, irmão. Você imagine só. Eu não sou daqui, eu sou do Ceará. Imagine só, eu vim para cá, Bragança Paulista. Mas imagine só se a minha mente e o meu coração estivessem ainda lá no Ceará. Já não ter voltado. Você acha que eu ia durar 9 anos aqui? Já tinha ido embora no mesmo ano, irmão. Mesmo ano. Ó, para você ver como uma coisa muito interessante, ó. Tem jogador de futebol, irmão, que vai para outro país, ganhando 3 vezes mais do que ganhava no seu estado, no seu time que ele estava. Só que quando chega lá, irmão, ele não consegue se adaptar. A mente dele tá aqui. Ele pede para voltar. Ele não quer. Quanto jogador acontece isso? Ou seja, mas o dinheiro não está deixando ele feliz. Porque a mente dele não está lá, a mente dele está aqui. Ele prefere pagar a multa, entrar num acordo, sei lá, e voltar ganhando o que ele ganhava, mas está feliz. Está feliz.
O seu que eu falei, Leonardo, é qual? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, né? Leia para nós, filho. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardamos nossos corações, que é do coração que é a saída da vida. Jesus, uma certa vez, ele falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Podemos estar aqui, irmão, achando que estamos limpos sem fazer uso de nada, mas podemos estar aqui contaminados, com a mente impura, o coração cheio de rapina, e não estamos conseguindo limpar nossa mente nem tirar a sujeira do nosso coração. Estamos num ambiente descontaminado. Quantas pessoas dentro da igreja contaminadas, quantos pastores contaminados, pregando a palavra, culto avivado, aquela coisa toda, mas contaminado. Com a mente impura, um coração impuro. Então devemos guardar o nosso coração. Daniel vai ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vós enganais, há mais conversações, e corromper os bons costumes. Aqui vai falar de mantermos boa companhia. A má companhia corrompe os bons costumes. Tem aquele ditado, diga com quem tu andas, eu direi quem és, né? Agora você imagina, irmão, eu quero mudar. Só que eu não mudo as amizades. Eu não mudo os ambientes. Mas vai ser difícil. Nada é impossível. Oi? Mas nada é impossível. Nada é impossível para quem quer, né? Maico, a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que estão dentro da casa de recuperação querem recuperação. Então, para quem quer, até aqui dentro ele tem que se ligar na companhia. Olha só o que vai dizer aqui em Tito, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que disser de vocês. Olha só, irmão, a instrução que Paulo está dando para um servo. Seja irrepreensível em tudo, para que o teu adversário, teu inimigo, se envergonhe de ti. Ou seja, homens e mulheres de caráter serão um bom exemplo para os outros seguirem a Jesus. Seguir a Jesus. Irmão, nós temos que entender o que muda não é onde eu estou, é o que eu quero ser. É o que eu quero ser. O que eu quero ser, irmão? Então vou lutar por isso. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui de um domínio próprio. Eu estava precisando disso e graças a Deus coloquei em prática.
Irmão, eu me olhava no espelho e eu mesmo me irritava comigo, porque eu nunca fui gordo, cara. Nunca fui gordo. E depois que eu engordei, irmão, muita dificuldade, agilidade, esforço, trabalho, enfermidades, muita coisa, irmão, que atrapalha. E eu sempre fui uma pessoa determinada. Aí eu disse, poxa, eu sei que eu tenho domínio próprio, eu sei que eu posso colocar em prática. E eu coloquei em prática. Você vê a janta ontem, que a pastora fez? Eu gosto demais, irmão, daquilo que ela fez, demais mesmo. Mas eu não jantei. Ou seja, quantos dias eu estou sem jantar? Hoje eu me olho para o espelho, não vejo mais aquela papado igual do Bozo aqui, né? Hoje eu olho, já vejo meu rosto fino. Roupas que não cabem em mim, hoje está começando a caber. Tá por aí, né? Você está entendendo? Nós fomos para a consagração de pastores, lá teve a refeição. Eu comi, só que eu não exagerei. Eu comi moderadamente. E é uma vez perdida essas coisas. Mas no dia a dia eu não estou mais jantando, estou evitando muita coisa líquida que engorda. Por quê? Porque foi uma decisão que eu tomei. Coloquei isso no meu coração, igual o Daniel, nós falamos ontem, Daniel capítulo 1, versículo 8. Entrou na Babilônia, mas ele sentou no coração de não se contaminar com aquelas comidas consagradas aos ídolos do rei. Agora, essa determinação, irmão, nós podemos colocar para quem bebe, para quem fuma, para quem usa droga, um domínio próprio. Você acha que para deixar de beber, irmão, precisa ser crente? Tem gente que é crente e bebe, porque não consegue deixar. E tem gente que não é crente, que colocou o propósito no coração de não beber e não bebe até hoje. Porque isso é uma escolha nossa que nós estamos aprendendo, irmão. É uma escolha nossa. Irmão, vamos trazer para nós aqui, para nós, que nós aqui vivemos muito bem, nós sabemos quando a gente fala com bagagem que nós vivemos. Você imagina, irmão, você passa a semana todinha trabalhando, no sol quente, suor, dependendo do trabalho. Aí, para no final da semana, todo aquele teu suor entregar na biqueira. Entregar no bar. Quantas vezes o mês inteiro para entregar dinheiro num dia só. Imagina aí. E no outro dia não ter nem R$1 para comprar não digo nem um café não, irmão. Não comprar um Adoril. Também seu dor de cabeça. Ou seja, até quando vai viver assim? Nós temos que aprender. Hoje, irmão, tipo assim, eu tenho R$10 na minha carteira. Irmão, algum tempo. Porque eu só vou usar ele, irmão, no último caso. Porque eu tenho R$10, eu tenho que gastar. Aí vamos lá, vamos dizer para que eu tomo café de manhã aqui. Aí saio para deixar os meninos. Aí eu tenho que passar no canto para comprar um refrigerante, para comprar um salgado, tá entendendo? Enquanto eu não gastar esses R$10, eu não sossego. Não é que eu estou com fome, não. Já é um vício. Isso é um mal, irmão. Isso é um mal, pois é. A gente não sabe controlar, não sabe administrar, não tem domínio próprio, nós temos que buscar tudo isso, irmão. Tudo isso nós aprendemos, é assim, ensinado aqui. Você vê que aqui nós aprendemos a ter educação até na hora de se alimentar, porque senão pode virar o espírito da gula.
no mercado. O pastor falou assim, mas Francisco, você está precisando de tudo isso daí? Não te falta nada na casa. Mas é o vício de gastar dinheiro. Pois é. Aí o pior, gasta, ainda tem mais. Tem o pior, o que é? Aí começa a pedir emprestado. Aí a gente se ferra. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Leonardo, leia para nós aí, meu filho, por favor, para nós encerrar aqui esse outro ponto aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Não foi lido ainda não, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança a paciência, a piedade. Olha aí, irmão. Olha quem que está ensinando isso aí. Era uma pessoa que não tinha nada disso antes. Pedro. Olha quem está ensinando só disso agora, era uma pessoa que não tinha. Irmão, tudo bem, eu era assim, só que agora não sou mais. É isso que nós temos que entender, irmão. Eu era assim, só que agora eu quero melhorar, eu não quero mais ser assim. Irmão, veja bem, eu tenho 55 anos, irmão. Irmão, pensa num negócio chato se o meu pastor ficasse todo tempo puxando a minha orelha. E eu sabendo que não é para me fazer isso, e eu estou fazendo, o pastor puxando minha orelha. Mas imagina aí uma pessoa com 55 anos, eu ficar chamando a atenção direto e pela mesma coisa. Não é chato, né? Porra. Agora você imagina os outros que estão do lado e dizem assim, cara desobediente, irmão. O cara faz. Sabe o que dá a entender? O cara é pirracento, o cara faz porque quer. Ou seja, deixa transferir ou passar na mente do próximo muita coisa a nosso respeito. Mas nós aprendemos um pouco o que a Bíblia diz sobre o caráter cristão, beleza? Agora, como descrever uma pessoa de mau caráter? Como descrever o terceiro? Como descrever uma pessoa de mau caráter? Aqui eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura para nós entendermos aqui. Vamos lá. Uma pessoa de mau caráter, ela se aproxima quando precisa de algo. Ela mente ou exagera. Nunca cumpre o que promete. Comunicam-se de forma agressiva e são verdadeiramente tóxicas. Quando diz tóxicas, é que da boca não sai nada de bom. Nada que presta. Usam humor para insultar. Não tem aquela pessoa, irmão, que assim, ela se acha tão humilde, né? Mas com as brincadeiras dela, ela dá cada finetada no outro, de ficar irritando o outro. No humor, na brincadeira, mas é só tirando o outro de sério. Depois diz, é brincadeira. Exatamente, tá aqui, ó. Uma pessoa de mau caráter, ele faz isso. Gostam de falar mal dos outros. Sempre culpam os demais. Sempre encontram uma forma de estragar bons momentos. Uma pessoa de mau caráter é alguém que não inspira confiança, que é desonesta e traiçoeira. Aqui é algum traço, algumas coisas que leva a entender os traços de uma pessoa de um caráter mau. Amém? Agora, deu para entender aí, né? Pronto. Aqui era só a leitura. Agora vamos aqui para Eu coloquei esse como terceiro, não foi? Foi como terceiro? Tá bom. Então coloca esse como quarto aqui, ó. Como desenvolver um caráter cristão? Agora é como desenvolver o caráter cristão, e aqui eu encerro. Como é que nós podemos desenvolver um caráter cristão? Vamos lá. Nosso caráter é formado através
do processo de aprendizagem. Então, nós estamos aqui para quê? Para aprender. Então, nós temos que chegar aqui como se nós não soubéssemos. Mas você já, por pouco tempo que você está aqui, alguns que já passaram aqui, vocês já viram que a pessoa chega aqui, sabe de tudo. Não veio para aprender? Os cristãos vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, onde você for, quer ter um caráter cristão, se não pregar sobre a palavra de Deus, está errado. Você vai ser ensinado usos e costumes de homem, ou de congregação, ou de lugares. Mas para ter um caráter cristão, tem que se aprender da palavra de Cristo. A oração é vista como forma de comunicação com Deus. Aí, outra forma de se tornar, de ter um caráter cristão, é na oração, pedir: Senhor, me transforma. Senhor, me liberta. Senhor, abre o meu coração para receber a tua palavra. Abre o meu entendimento para entender a tua palavra. Senhor, tira de mim toda dificuldade. Me ajuda na minha fraqueza. Você vai estar em oração pedindo a Deus para Deus transformar o seu caráter. A leitura da Bíblia fornece orientação e sabedoria. Quanto mais eu leio a Bíblia e quanto mais eu entender e eu tomar uma escolha de aquilo que eu estou lendo, entendendo, colocar em prática, automaticamente eu vou ter uma transformação na mente. E se minha mente for transformada, quem está de fora vai ver justamente um fruto bom saindo de mim. Saindo de mim e de você. Então, algumas coisas que foi colocado aqui como desenvolver um caráter cristão, né? Só que tudo isso, irmão, depende de nós, tá? O ensinamento veio para abrir o nosso entendimento, nos ajudar. Agora fica nós, diante desse ensino que foi dado, quem nós queremos ser ou que nós queremos escolher. Se queremos continuar do jeito que a gente estava, a gente acha que está bom, então te prepara para você, onde você chegar, você ser repreendido, você ser chamado a atenção, você não se adaptar onde está, porque você não consegue se adaptar. Tem lugares que conseguem até te suportar, mas já vai ter lugares que não vão te suportar, porque não vão aceitar você estar num lugar vivendo do jeito que você quer. Nem o próprio Jesus, uma certa vez, e aqui já estou terminando, Jesus multiplica o pão e o peixe, despede o povo, vai saindo, de repente aquele povo segue a Jesus, ele para, olha para o povo e diz assim: quem quer me seguir? O povo levanta a mão e diz: eu quero. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, todo dia carrega a sua cruz, depois vem e me siga. Ele colocou o quê diante do povo? Oi? Um obstáculo, quem mais? Uma dúvida, o que, Leandro? Uma ordem. Ou seja, ele colocou um compromisso diante das pessoas. Eu estou fazendo a minha parte, agora vocês têm que fazer a de vocês. Para andar comigo tem que mudar. Para andar comigo tem que receber os meus ensinamentos. O povo só recebia os milagres. Mas os ensinamentos o povo não queria receber. Jesus colocou um compromisso. Vocês têm que seguir o que eu ensino. Amém? Amém. Conclusão. O nosso caráter significa a nossa imagem. Afinal, qual é a imagem que o mundo tem de nós? Amém? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos nós para a glória de Deus. Quem quer fazer essa oração de agradecimento, irmão? Eu. Então faça, meu filho. Senhor, nosso Deus. Obrigado, Pai. Te damos graça, te louvamos por essa oportunidade, por essa hora. Te louvar, te agradecer, Pai. Nos ajuda a colocar em prática esse ensinamento. Alcança nós aqui na casa, os irmãos aí, Pai, que participam através da live, e dá um dia abençoado. Quero repreender o olho grande, inveja, falar de maldição contra nossas vidas.
Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Nossa família, Alcança a família de cada irmão, Pai. agradecemos Glória a Deus. para tudo sempre. Obrigado. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá?